Muito boa tarde, minhas amigas e meus amigos. É um prazer imenso estar mais uma vez com todos vocês, dando continuidade às atividades do canal de comunicação ABCP Online. Sou Hugo Rodrigues, engenheiro civil e consultor da Associação Brasileira de Cimento Porter, na ABCP, e minha missão, nesta tarde, é coordenar os trabalhos da palestra que será apresentada a todos vocês dentro de mais alguns minutos. Assim, eu gostaria, em nome da ABCP, dar as boas-vindas a todos vocês e dizer da satisfação de tê-los conosco mais uma vez. Foram cerca de 100 profissionais que se inscreveram para acompanhar a atividade e, como todos sabem, sempre surgem os de última hora, de modo que este número deve subir também. Há muito a ABCP desejava atuar no mundo digital, de modo remoto, para transmitir conhecimento e informação a todos aqueles que militam na cadeia produtiva da construção civil. Sejam eles estudantes, profissionais, organizações, empresas e, claro, que trabalham com os sistemas à base de cimento e concreto. Uma transmissão e transferência de conhecimento técnico e tecnologia que faz parte do DNA da associação desde a sua criação em 1936. Percebam, ano passado a ABCP cumpriu 85 anos de vida. E esta ação, que faz parte do DNA desde 1936, se avolumou ainda mais em 1954, com o início dos cursos de capacitação da ABCP. A essa ação digital remota, essa ação se tornou realidade faz 3 anos. E mesmo retomando as atividades presenciais, a ABCP deixou claro desde aquele momento que era um canal de comunicação que havia vindo para ficar. Nesses quase 3 anos, maio de 2019 a maio deste ano, foram cerca de 120 atividades conduzidas por esse canal de comunicação e perto de 7.000 profissionais que puderam acompanhar as palestras e webinários promovidos. E o que é melhor, todas essas realizações registradas no canal YouTube da ABCP e presentes no portal da Associação Brasileira de Cimento Porter. De modo que todo esse conteúdo podendo ser acessado no momento que cada um deseje revê-lo. Os agradecimentos da ABCP sempre à Informa Markets, a promotora da feira Concrete Show, a segunda mais importante feira de negócios sobre tecnologias de cimento e concreto, que acontecerá este ano, em agosto próximo, de modo presencial, na sua 13ª edição. Para a palestra desta tarde, temos conosco o engenheiro Paulo Sérgio de Oliveira, antes de mais nada, um grande amigo, velho conhecido e um colega de profissão, e também um especialista no estudo e principalmente na prática do tema que ele vai abordar, que é construção modular e off-site, um novo caminho para o futuro da construção. E ele vai fazê-lo dentro de um contexto de tratar do setor da construção, as barreiras da industrialização, as propostas do nosso Constru Business, a indústria 4.0 e a construção 4.0. Todos sabem que nessas oportunidades se faz sempre um breve resumo da experiência do palestrante. E ao solicitar ao Paulo o seu currículo resumido, eu confesso que me senti, não na obrigação, mas eu me senti motivado e com muita alegria em apresentar a experiência deste colega e o quanto essa experiência o habilita para nos falar nesta tarde deste tema. Paulo Oliveira é engenheiro civil e pós-graduado pela Politécnica da Universidade de São Paulo em inovação da construção. Tem MBA pela FIA, da USP também. É Project Manager Professional
PMP, pelo PMI, reúne cerca de 20 anos como executivo e dirigente de indústrias de produtos para construção, e aqui eu posso citar, quando tive muito contato e o conheci, posso citar a Fosroc, a Denver, a Sika. Por 15 anos foi diretor de empresas de engenharia, construção e incorporação, e aqui podemos citar também a Método Engenharia, a JHSF, Brooksfield Tegra e Mutual, tendo Paulo sido CEO de incorporações da JHSF e CEO da Mutual. É professor convidado dos cursos de mestrado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, bem como de graduação e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Poli Íntegra, da Fundação Armando Álvares Penteado, a nossa FAAP, e o Instituto ITIE. Presidiu a Associação Brasileira da Construção Industrializada, a BCI, coordenou o Comitê CT 501 do nosso Instituto Brasileiro do Concreto, Ibracon, que culminou com a norma NBR 14050 da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, revestimentos de alto desempenho, RAD, para pisos. Possui mais de 50 trabalhos técnicos publicados tanto no Brasil quanto no exterior. E atuou nos conselhos da revista Tecni e das revistas, e foi coordenador das revistas Pisos Industriais e Impermeabilizar. Possui inúmeros artigos sobre tecnologia, inovação, industrialização da construção, construção modular, tanto para o Building, para a Construliga, para a C3 Clube da Construção Civil e LinkedIn. É presidente do Conselho e coordenador do Núcleo de Conteúdo do C3, o Clube da Construção Civil, e é, atualmente, o CEO da Aratal Construção Modular, que é de sua propriedade. Este breve resumo destaca a competência do amigo Paulo em ter abraçado este tema desta tarde. Antes de passar a palavra ao Paulo, eu quero dar alguns avisos, que eu costumo chamar de avisos paroquiais importantes. As perguntas já poderão ir sendo formuladas pelo chat da plataforma para serem respondidas no período destinado aos debates. O participante receberá, após o término da palestra, um link para download desta apresentação, que ficará disponível por 24 horas. E a íntegra desta apresentação estará disponível no canal YouTube da ABCP após 48 horas do término deste evento de hoje. Paulo, muitíssimo obrigado por aceitar o convite da ABCP e a palavra, nesse momento, é totalmente sua. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado pela recepção carinhosa. Hugo, como sempre, muito atencioso e um amigo de batalha, de mercado de longa data, né? Bom, a nossa missão é trazer vocês para uma jornada para falar sobre a construção modular e off-site num caminho para o futuro da construção, né? E o Hugo já mencionou quais são os tópicos que a gente vai abordar. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria da construção civil, o setor, né, uma questão mais de momento do setor no Brasil, a indústria 4.0, a construção caminhando para a construção 4.0, construção modular e o case da Aratal, que é uma startup em construção modular, né, a partir de módulos 3D e 2D. A gente vai ver um pouquinho porque o case pode ser interessante para alguns que queiram militar ou trabalhar nesse setor, né? E aí a gente conclui. Bom, indústria da construção civil, né? A primeira imagem que eu quero trazer para vocês, né, é essa, né? É a unidade, né, modular da construção. E, para quem não sabe, né, o tijolo ele existe há muito tempo, né? Para não contextualizar, ou para contextualizar esse muito tempo na história, nós estamos falando de 7.000 anos antes de Cristo, na região de Anatólia, na Turquia,
em escavações foram encontradas construções de tijolos de adobe, né? Depois, tijolos ser cozidos, 3.000 anos antes de Cristo, no Oriente Médio. E a verdade é que a gente melhorou produtos e processos, mas a gente continua empilhando tijolo. E para um mundo como o nosso, né, para uma construção que tem uma defasagem de produtividade grande em relação à indústria, como a gente vai discutir aqui, né, está na hora de mudar de fase, né? O tijolo não deveria ser mais a unidade de construção, apesar da sua solidez, etc. Quando a gente chega no máximo que um processo consegue dar para a gente, em termos de produtividade, a teoria de processos diz o seguinte: é hora de mudar de processo e não de investir mais nesse processo, né? Nesse processo existente. Bom, então, dentro desse contexto, e eu, quando faço essa crítica, eu me insiro na crítica mesmo, né? A construção ainda é, lamentavelmente, um grande artesanato construtivo, né? Se a gente comparar com as outras atividades industriais, é fácil de compreender essa realidade. Bom, e a construção tradicional, elas têm várias características interessantes. Primeiro, uma baixa integração da cadeia de valor, né? A fragmentação das lideranças e das entidades setoriais. Nós somos mais de 400 entidades setoriais na construção, né? É difícil a gente buscar unidade, a gente ter força e a gente conseguir defender posições setoriais com essa quantidade de associações, instituições, de fragmentação, né? A cadeia de valor da construção precisa começar a convergir, né? Contratação, capacitação e retenção de mão de obra é uma coisa complicada, principalmente em momentos de boom no mercado. E a nossa abordagem, ela continua sendo muito pontual. A gente, quando desenvolve um projeto novo, todo projeto novo na construção é um protótipo. A não ser que a gente tenha sistemas construtivos que a gente os repita constantemente, né? Qualquer produto novo de construção, qualquer edificação nova é um protótipo. Bom, e por trás dessas características, a gente tem uma série de outras deficiências, né? Deficiências de engenharia e projeto, né? Faltam ferramentas e processos para a gestão de projeto da produção. Se investe muito pouco em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação no nosso setor, né? E os contratos e os incentivos são desvinculados das metas e dos desempenhos planejados. Eu vou dar um exemplo aqui, parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim quando a gente vai para a realidade, né? Uma incorporadora contrata uma empreiteira especializada em estruturas de concreto, por exemplo, para poder fazer a edificação dela, né? Para fazer a estrutura da edificação que ela vai lançar, do empreendimento que ela vai lançar. E essa empreiteira recebe um contrato, esse contrato tem uma data de início, de término, né? Um valor por metro cúbico de concreto lançado, geralmente, e uma multa contratual se esse empreiteiro não atingir, não entregar a estrutura dele na data definida em contrato. Bom, e a grande verdade é que é só isso que ele tem. E essa incorporadora, muitas vezes, ele precisa que essa estrutura chegue na quarta, quinta laje para que ela possa soltar serviços para os outros empreiteiros de instalações prediais, né? Por exemplo, de vedações externas, né? E ela tem uma data marco para isso, mas ela não compartilha essa data marco com a empreiteira de estrutura e dá um bônus para ele se atingir essa data marco que é importante para ele, né? Então, existe uma coisa maluca no setor da construção que a gente não combina as regras do jogo que a gente precisa jogar, né? E articula isso dentro da própria cadeia de valor. Então, esse é o nosso setor, né? Bom, por outro lado, a indústria ela passou por grandes mudanças nas últimas décadas, sobretudo impulsionada por inovações aplicadas a processos, produtos e que geraram grandes ganhos de produtividade, né? Enquanto isso, o setor de construção, que emprega nada mais, nada menos do que 7% da população mundial, é gigante, né? Tem um PIB de 10 trilhões de dólares por ano, isso é 13% do PIB global, olha a importância social e econômica da construção, né? É o maior consumidor mundial de matérias-primas, 50% da totalidade das matérias-primas produzidas vão para a construção, né? E somos ainda responsáveis por algo, esse número
obviamente sempre se discute muito esse número, mas é algo em torno de 25% a 40% do total das emissões de carbono são de responsabilidade da construção, né? Apesar de tudo isso, dessa importância social e econômica, a verdade é que, em termos de produtividade, a gente pouco evoluiu. Vamos ver por quê. Bom, de 1947 a 2010, em todos os setores econômicos americanos, manufatura, varejo, agricultura, né, o ganho de produtividade, o crescimento da produtividade foi de 1.500%. Né? A gente olha aqui nesse gráfico o valor bruto adicionado por hora trabalhada. Né? E se a gente olhar aqui, olha o que acontece com a construção. Né? Enquanto a produtividade de todos os setores ela cresceu 1.500%, na redução ela praticamente está estagnada, né? Como a gente vê aqui, a indústria disparando e a construção estagnada. Ou seja, nós estamos sendo acusados pelas grandes consultorias globais, McKinsey, Deloitte, né? Pelo próprio Fórum Econômico Mundial, KPMG, né? Que a construção está puxando para baixo a produtividade global. É muito desagradável esse posicionamento nosso. Né? Bom, enquanto isso, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, a população mundial aumenta 200 mil pessoas por dia nas grandes áreas urbanas. Isso, obviamente, não é crescimento demográfico só, mas é migração das zonas rurais para as zonas urbanas. E o impacto disso é que todo esse contingente humano precisa de infraestrutura para habitação, social, para transporte, para saúde e para educação. Né? E a verdade, né, e também para serviços públicos. E a verdade é que a gente não tem conseguido gerar ganhos de produtividade suficiente para poder atender essas demandas. Né? Se a gente também olhar para o Brasil, né, particularmente no setor habitacional, o déficit projetado em 2019 foi de 7,8 milhões de unidades, déficit de habitações. Né? Em 2030, 30,7 milhões de unidades, segundo um estudo da FGV, do professor Robinson Gonçalves, que foi produzido para a Abrainc, né, Associação das Incorporadoras, utilizando dados do IBGE. Olha só, então nós vamos praticamente quadriplicar o déficit habitacional em 10 anos, né, mais ou menos 10 anos. Então, é o que eu acabei de dizer, né? A gente tem vasta velocidade de resposta aos ganhos de produtividade suficientes para poder começar a equacionar problemas dessa magnitude. Bom, vamos olhar um pouquinho agora para o setor de construção, segundo dados que a gente extraiu do último relatório Construbusiness, né, da Fiesp. Bom, nesse gráfico a gente viu o seguinte, em 2014 a gente tinha um PIB que representava algo em torno de 12,9% do PIB brasileiro na construção. Então, 12,9% era o PIB da construção, né, como percentual do PIB brasileiro. Em 2021, né, a projeção de 2021, porque esse relatório foi fechado antes da finalização do ano, né, o PIB caiu para 8,6%. O PIB da construção foi 8,6% do PIB brasileiro em 2021. Olha a queda que isso representa. Bom, isso é ruim para o setor? É bastante ruim para o setor. Se a gente olhar que lá fora, os países desenvolvidos e os desenvolvimentos, né, que são mais prósperos, né, acabam tendo um PIB percentualmente da construção em relação ao PIB nacional da ordem de 13%. Bom, e aí vem a questão, será que nos próximos 10 anos a gente consegue manter uma média de 13%, ou voltar para uma média próxima de 13%, que é o que a gente tinha mais ou menos lá em 2014, né? Já tivemos mais do que isso quando a gente fazia mais infraestrutura, claro, né? Será que a gente consegue manter os 13%? Não, não dá. Por que não dá para manter os 13%? Porque vai faltar recursos para a área de educação, saúde, transporte, enfim, não é possível. O que é possível? 10,1% é razoável. 10,1%, então, é a meta para a construção até 2030 como média, né, do PIB do setor sobre o PIB brasileiro. É ruim? Não, não é ruim, é bom. Isso garante uma taxa de crescimento razoável, setorial, né? E garante prosperidade para o setor. Né? Bom,
Aqui vamos ver um outro dado interessante, né? A alíquota de impostos sobre a renda das empresas de países que pertencem à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Esse é um dado de 2021, né? Nesse caso, olha a nossa posição. Dentre 108 países avaliados, o Brasil possui a quarta maior alíquota de impostos sobre a renda das empresas, 34%. Ou seja, aquilo que Tom Jobim falava lá atrás, né? Que o Brasil, assim, para ser empreendedor no Brasil, a gente tem que fazer mágica, né? Então, a gente tem que olhar para isso com uma análise crítica muito forte, né? Não faz sentido a gente estar no quarto posição nesse ranking, né? Então, gente, olhando para o Brasil na construção de novo, né? Vamos falar sobre construção industrializada, que é o caminho que o Sinduscom aponta para a gente, né? E por que esse caminho para a construção industrializada, né? Então, mas antes disso, a gente vai olhar o seguinte: produtividade na construção de 2014 a 2019. Então, esse gráfico ele separou dois ciclos, né? A mão de obra na construção, a produtividade na mão de obra da construção de 2014 a 2019, ela caiu 4,4%. Né? Bom, e depois disso, de 2019 a 2021, ela caiu mais 6,1%. Gente, isso é absolutamente insustentável, né? Não dá para continuar, a gente não vai conseguir sobreviver, né? No momento onde a gente sabe que a inflação mundial disparou, isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro, né? Que a taxa de juros no Brasil, obviamente, também está aumentando, isso é ruim para o setor, principalmente para o setor imobiliário, para o segmento imobiliário, né? Nós não vamos sobreviver com taxas de queda de produtividade dessa magnitude, enquanto toda a indústria está crescendo produtividade, está ganhando produtividade, né? Então, segundo o Constru Business, a adoção da construção industrializada ela é fundamental. Ela agrega maior valor ao setor, reduz o tempo de execução das obras, eleva a produtividade, a gente precisa urgentemente disso, né? Mas, apesar desses benefícios, ainda é incipiente. A industrialização no Brasil ainda é incipiente, né? E ela encontra barreiras tributárias elevadas, além de outras que a gente vai ver aqui. Bom, já que a gente está falando sobre barreiras, quais são as principais barreiras contra o avanço da industrialização, né? São elas, né? A falta de programas mais estruturados para os setores educacional, saúde, habitação, transporte, né? Social e de serviços públicos, né? Isso garantiria volume, né? Para obras que a gente vai conseguir repetir, multiplicar, isso é muito importante para qualquer atividade industrial, né? A questão tributária, que é muito delicada, não só a reforma tributária, mas, sobretudo, a isonomia entre a construção tradicional e a construção industrializada. Não faz sentido nenhum a construção industrializada ser penalizada, né? Entregando mais qualidade, mais desempenho, né? E sendo muito mais ágil, entregando muito mais rapidamente. Nós somos um país pobre, a gente precisa fazer mais com menos, né? Então, não faz sentido isso. Se a gente olhar para o Chile, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, né, a construção industrializada recolhe a mesma carga tributária do que a construção tradicional. Não há motivo algum para ser diferente, né? Nós temos um projeto de lei em discussão sobre esse assunto, é muito importante que se evolua, né? A questão da insegurança jurídica, burocracia e lentidão nas aprovações de projeto legal e de licenciamento ambiental, né? Também é uma outra barreira importante, né? A questão do financiamento e crédito imobiliário, que é muito delicada, porque no setor de construção, no mercado imobiliário, por exemplo, as incorporadoras elas financiam 20%, 25% do valor do imóvel, né, diretamente para o cliente ao longo do prazo de projeto de construção, que pode ser algo em torno de 30 meses, 24 meses, né? Se a gente exigir do cliente que ele vai receber um produto em poucos meses, que ele precisa pagar esses 20% em poucos meses, ele
não tem reserva econômica, ele não tem poupança para isso, né? Então, esse é um ponto crucial, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? Então, a gente precisa de soluções para crédito e financiamento imobiliário para construção industrializada, né? Além disso, né, o fomento e financiamento para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação, para startups e para empresas jovens, né? Os programas que existem hoje, eles são muito competentes, por exemplo, para a pesquisa acadêmica, né? E são muito competentes para empresas que já estão faturando há muito tempo, etc., né? Para startups e empresas jovens, não existe programa de financiamento e fomento e essa é uma fonte importante de novas tecnologias, de inovações, etc., né? Então, precisamos também encontrar uma solução para isso. E depois, não de forma pouco relevante, né, importante também, a inclusão da própria construção industrializada, off-site, construção modular, pré-construção, fast construction, né? Disciplinas como essas serem inclusas nas faculdades e universidades de engenharia e arquitetura. A gente precisa formar engenheiros e arquitetos que já saiam da academia, né, preparados para enfrentar essa nova realidade que será, como a gente vai discutir aqui, o futuro da construção, né? E, obviamente, a implementação das reformas estruturais, sem as quais a gente não consegue movimentar muita coisa. Bom, diante de todas essas barreiras, né, a gente acabou desenvolvendo e coordenando um movimento chamado Brasil Viável Construção Industrializada. Esse movimento, como todo movimento tem começo, meio e fim, é um movimento em prol da evolução da industrialização da construção no Brasil, né? Todos esses personagens ilustres que vocês estão vendo aqui, menos eu, né, foram convidados para o evento de lançamento do Brasil Viável. O Brasil Viável, hoje, ele já articula todas essas áreas para as quais eu dei um destaque aqui, onde a gente tem gargalos que a gente precisa destravar, e tem um grupo de trabalho bastante ativo, que justamente ele está voltado para financiamento e crédito imobiliário. Então, a gente está conversando com Caixa Econômica, com Bradesco, Santander, Itaú, né? E vários profissionais da construção, o senhor que está destacado aqui participa desse grupo, enfim, Edson Goraev, Caio Bonato, da Tec Verde, né? Consultores como Francisco Og, enfim. E a gente está nessa luta para poder desenvolver, juntamente com as instituições financeiras, um modelo para permitir o financiamento da construção industrializada, né? Que a gente consiga financiar 95%, 100% da produção, sobretudo aquela produção que é feita off-site, fora do canteiro de obra, né? 85% do que a gente faz, por exemplo, algo entre 70% e 85% na construção modular, é feita off-site, né? É feita numa fábrica, em ambiente controlado, etc. Então, se a gente não conseguir financiar essa produção, não existe fôlego financeiro para poder fazer essas entregas. Bom, então, convido vocês para conhecerem o Brasil Viável, para participarem desse movimento, né? A adesão não custa absolutamente nada, nem para as empresas e nem para os profissionais. A gente precisa somente aumentar a nossa massa crítica para ter maior representatividade, para defender essas bandeiras e quebrar as barreiras que impedem o avanço da industrialização, né? Bom, vamos voltar para o Constru Business, né? Depois de levantar essa questão da produtividade, a necessidade de ganho de produtividade, quais são as propostas do Constru Business de uma forma bem resumida, né? Eu sugiro que vocês leiam o relatório, vale a pena, né? Então, além dessas 10 áreas, desses 10 itens que devem ser incentivados, em resumo, o que o Constru Business está propondo, né? A contratação de consultorias para poder trabalhar em 3 produtos, né? Um planejamento estratégico para difusão da construção industrializada no Brasil, né? Isso é muito importante. A elaboração de estudos também para propor a equalização, né?
tributária, ou seja, a isonomia tributária na cadeia da construção e a equalização, os ajustes na cadeia, isso é importante, né? E a isonomia entre a construção industrializada e a construção tradicional. Discutir e apresentar soluções também em torno de novos modelos de financiamento. A gente está batendo exatamente nessa tecla no Brasil Viável Construção Industrializada. Alterações na lei de licitação, né, e a comunicação e a disseminação dessas plataformas, né? Então, nós temos aí um Construbusiness bastante forte, né, e que aponta caminhos para a industrialização e está trabalhando para isso. Então, isso é muito bem-vindo nesse momento, né? Bom, também nessa direção de apoiar, né, a industrialização da construção, o governo federal lançou há poucas semanas o programa Construa Brasil, né, que ele tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios da construção e incentivar as empresas a se modernizarem, né? E esse programa ele estabelece metas para a convergência dos códigos de obra, para que a gente tenha mais agilidade na concessão de alvará de construção, que é um problema seríssimo para as incorporadoras e consultoras, para maior difusão do BIM, né? Já é um desdobramento da estratégia BIM-BR, que vai muito bem, né? E também metas para incentivo à coordenação modular, à construção modular e à construção industrializada, né? Então, hoje a gente tem vento a favor de todos os lados, das consultorias que estão apontando, como a gente vai ver aqui, soluções no caminho da construção off-site e da construção modular, né? O programa Construa Brasil e o próprio Construbusiness. Bom, Brasil, setor de construção, né? Afinal de contas, onde a gente quer chegar, onde a gente pretende chegar? É sair justamente do tradicional para aquilo que é mais industrializado, modular, etc., né? Bom, e como é que a gente faz isso, né? As transformações, elas não começam nesse ambiente robotizado, etc., como na indústria automotiva. As transformações, elas começam aqui, através das pessoas. As pessoas estão no cerne dos negócios, das estratégias, etc. São elas que são as promotoras das transformações, né? Bom, e como é que a gente leva a construção para a construção 4.0 a partir dos conceitos, dos fundamentos da indústria 4.0, né? A verdade é a seguinte, tecnologia e inovação, a gente teve muitas mudanças nos últimos anos aí, né? Avanços tecnológicos importantes e novos hábitos que a gente acabou adquirindo na sociedade moderna, sobretudo depois da pandemia, novas práticas industriais. E aí, diante desse contexto de inovação, de tecnologia, de necessidade de ganho de produtividade, surgiu a indústria 4.0, que é mais inteligente, mais antenada. Ela trabalha com processos muito mais enxutos e tem uma certa obsessão, né, para racionalização e otimização de processos. É uma coisa que é contínua, né? Ela tem um desenvolvimento muito mais ágil de produtos e tem uma coisa super importante. A razão de ser da indústria 4.0 é a centralidade no cliente. Ou seja, é aquilo que a gente chama de jornada do cliente ou customer experience, né? São temas muito relevantes e importantes, a gente vai cansar de ver isso na próxima década, né? Bom, este relatório da McKinsey, né, The Next Normal in Construction, é um relatório bastante importante. A McKinsey tem feito um trabalho sensível, profundo e extremamente relevante nesses caminhos para a industrialização, para ganho de produtividade no setor de construção, né? Então, o que ele aponta, né? A gente tem, por um lado, né, mudanças nas características de mercado que são provocadas por exigências de cliente, por inputs do próprio setor, né? Por exemplo, né, no caso do setor, a escassez persistente de mão de obra qualificada, né? Regras e regulamentos de mercado, né? Pressão dos clientes sobre custo, né? Orçamentos públicos muito apertados, né? Uma preocupação de entregar volumes maiores de habitações de interesse social para poder suprir essas necessidades, essa demanda mundial que é crescente, como eu mostrei aqui, né? Enfim, e essas mudanças nas características de mercado, elas geram uma dinâmica diferente no futuro da indústria. Então, e essa dinâmica, né?
por sua vez, ela provoca disrupturas emergentes, inovações para poder responder a essas novas dinâmicas, né? Por exemplo, né, no caminho da industrialização da construção, da produção off-site cada vez mais, de novos materiais e tecnologias, materiais mais leves, né, uma logística mais eficiente, a digitalização de processos e produtos. O BIM trouxe a construção para a digitalização, então ele continua sendo o principal protagonista, né, da digitalização, mas atrás disso tem uma série de outras coisas, como a gente está vendo aqui, IoT, etc, etc. Né? E novos entrantes, empresas, startups, etc., que trazem ideias, conceitos e geram disrupturas nas cadeias de valor. Né? E o que eu apontei aqui em verde são os principais pontos que a gente deve atender aqui. Mas vamos lembrar que nessa dinâmica futura, centralidade no cliente é uma coisa importante para caramba, a sustentabilidade também, o controle e a integração da cadeia de valor, né? Que parece uma coisa que, puxa, a gente fala muito sobre isso, é verdade, mas agora está na hora de fazer isso, né? Bom, aqui é um outro relatório, Future of Construction, né, que também é do Fórum Econômico Mundial, junto com a BCG, né, que mostra as 10 tecnologias mais disruptivas para a gente conseguir melhorar a produtividade na construção. Bom, e não é à toa que a primeira delas é pré-fabricação e construção modular. Vamos continuar na nossa jornada e na nossa análise. Bom, aqui o que eu trago para vocês é fruto de uma palestra que o professor Ryan Smith, da Universidade de Utah, ele é um especialista em construção off-site, escreve uma infinidade de artigos e livros sobre isso. Ele é o autor desse livro aqui, que é um livro super interessante, né? E ele conhece profundamente o mercado da construção off-site e da construção modular, né? E ele acompanhou os últimos investimentos, nos últimos anos que foram feitos no setor, que é o que mostra esse slide, né? E a gente vê como uma coisa curiosa aqui, por exemplo, Google, Facebook e Autodesk, que são empresas de tecnologia, investiram na Factory OS, uma empresa de construção modular, né? A Apple, a mesma coisa na Connect Homes, que tem mais a ver com o negócio dela, mas enfim. E outra coisa interessante que ele trouxe para essa palestra que ele deu em agosto do ano passado para a Aliança Construção Modular, ele mostra o seguinte: como é que isso funciona na dinâmica no investimento nas startups de construção off-site modular. É como se a gente tivesse um alvo, né, de tirar o alvo, e no centro das atenções está a construção modular. Nesse segundo semicírculo aqui, no segundo círculo, a gente tem, englobando a construção modular, a construção off-site, como um todo, né? A construção modular é off-site também, né? Ela tem uma participação off-site importante. Bom, então, o principal alvo é a construção modular e depois a construção off-site. Quem são os grandes investidores, né? Nesses tipos de empresa, na construção modular e na construção off-site? São os fabricantes de materiais de construção. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é a seguinte, né? As empresas de construção off-site e de construção modular estão muito ligadas no cliente, às necessidades do cliente, têm contato estreito, né? Conseguem medir essa temperatura, têm capacidade e velocidade para inovar que são maiores do que as grandes organizações, né? E tem sempre ideias consistentes, né? Por outro lado, o que as empresas que são fabricantes de materiais têm a ganhar nessa composição, né? Primeiro, elas são as grandes especialistas nas técnicas de manufatura, automação, no domínio e na gestão do supply chain, né, da cadeia de suprimentos, na articulação da cadeia de suprimentos. Então, essa composição, nesse sentido, é muito interessante. Além disso, as empresas de construção modular, as startups de construção modular e de construção off-site, conseguem colocar essas empresas que investem nesse setor de construção off-site modular, os fabricantes de materiais de construção, em novos negócios e segmentos onde eles não atuavam, né? Então, essa composição é muito interessante, né? Bom, e para falar um pouquinho mais sobre startups, né, esse relatório
que é da Inside Venture Capital, da Distrito, né, mostra o seguinte: de janeiro a novembro de 2021 foram injetados 8,85 bilhões de capital externo em startups brasileiras. Gente, esse volume é quase 3 vezes maior do que o que se investiu em 2020. Isso mostra a importância que as startups estão gerando no nosso ecossistema, nesse caminho para a construção 4.0. Né? A revista Industrializar, em concreto, da BSIC, né, mostra para a gente aqui como tema de capa, né? Construção modular acelera o cronograma das obras e reduz os custos. Então, a gente sabe, né, para onde a gente quer ir. Essa edição é de maio desse ano, maio de 2022. Né? Bom, e agora alguns conceitos só para a gente introduzir aqui alguns temas que são importantes para quem não os conhece bem. O que é a construção off-site? É a parte do processo de construção que a gente faz fora do local da obra, ou seja, numa fábrica, numa instalação temporária e adequada para a produção, com controles adequados, etc. Então, a construção off-site ela tem, obviamente, como premissa, boas técnicas de planejamento, projeto, fabricação e montagem. Né? E ela sempre tem um foco muito forte na máxima eficácia, na rapidez e de gerar o mínimo possível de atividades off-site. Por quê? On-site, perdão. Por que gerar o mínimo possível de atividades on-site? Porque é no campo que a gente tem problema climático, gestão de grande contingente de mão de obra direta, e não é nada disso que a gente quer, né, quando a gente fala em industrialização. Né? Bom, então já falamos sobre a construção off-site, né? E agora vamos falar sobre a construção modular. O que é a construção modular? Por definição do Modular Building Institute, né? É um método, processo de construção onde módulos individuais são independentes ou montados em conjunto para compor estruturas maiores. Né? Quando a gente horizontaliza esses módulos, a gente tem edificações horizontais, e quando a gente verticaliza, a gente tem edificações verticais, simples assim. Né? Então, enfim, aqui a gente está vendo alguns exemplos de módulos, né? E a construção modular ela ainda pode ser quanto ao uso permanente ou temporária. O que é uma edificação temporária modular? É relocável, eu posso transportar, desmontar essa edificação, colocar ela numa carreta ou em algumas carretas e levar para um outro local. Né? Então, as construções modulares temporárias, elas têm portabilidade. Né? Então, onde a gente usa isso? Geralmente, escolas, né? Hospitais, como esses hospitais de campanha para o Covid, esses que não são permanentes, né? Foram feitos vários aí no mundo, né? E também edificações provisórias, civis, militares, vestiários e banheiros para eventos, para obras, né? Então, em todas essas situações, a gente pode usar habitações modulares ou construções modulares temporárias. Né? Bom, quanto ao método de construção, né? A gente pode ter uma construção modular através de módulo 2D, ou seja, painelizada, uma construção com painéis, né? Por exemplo, vedações internas de paredes, externas de fachadas, painéis de cobertura, painéis de piso, né? E também módulos volumétricos, módulos tridimensionais, módulos 3D, né? Nesse caso, a gente tem o máximo possível off-site, com praticamente todos os acabamentos internos e boa parte dos externos já chegam prontos no módulo no local da obra. Né? E é importante dizer que o módulo 3D, para ser composto, ele usa módulos 2D. Né? Quando eu faço um módulo 3D, eu tenho, por exemplo, um módulo 2D de piso, de concreto, etc., um módulo de vedação externa, interna. Então, esses elementos são 2D, esses módulos 2D, esses painéis é que compõem um módulo 3D. Bom, vamos lá. Alguns exemplos, então, o que é um componente? Né? Então, eu tenho nessa figurinha uma estrutura, né, de um painel de qualquer. Né? Depois eu tenho, para compor esse painel, quando eu coloco os painéis, por exemplo, uma chapa cimentícia externa, um painel arquitetônico de concreto externo, né? Uma vedação interna,
Então, nesse caso, eu componho, todas as instalações elétricas, hidráulicas, né? Os componentes termoacústicos que eu precisar para poder atender a norma de desempenho. Então, quando eu faço isso, eu completo um módulo 2D. Eu saio do componente e vou para o módulo 2D. Eu agrupo módulos 2D para poder compor um módulo 3D. Poderia ser, por exemplo, um pódio, um banheiro pronto, uma cozinha pronta, totalmente funcional, né? Chega no local da obra, eu conecto e ela passa a funcionar, né? E o sistema modular híbrido, que ele usa módulos 3D e módulos 2D na mesma edificação. E as edificações modulares completas são aquelas que a gente conhece geralmente como as tiny houses, né? Você coloca uma casinha inteira numa carreta, sai da fábrica, transporta e ela é colocada então no local onde ela vai ficar, né? Bom, ainda sobre construção modular, né? A gente parte então, só para entender melhor essa cadeia dos insumos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o concreto, né? Cimento, areia, os agregados, água, os aditivos, né? Então a gente pega esses insumos, chega ao material concreto. Com esse material concreto, eu posso fazer, por exemplo, uma escada pré-fabricada, né? Um painel pré-fabricado de concreto, de fachada, de vedação externa, né? Um painel arquitetônico. Com esses componentes, eu, então, fabrico ou monto o meu módulo, né? Que pode ser um módulo de escada, de elevador, de quarto, etc., né? Com esses módulos, eu consigo, então, produzir uma unidade habitacional, né? Que pode ser totalmente modular, ou ela pode, a modular, a unidade modular, pode ser composta de vários módulos, né? Então, cada corzinha dessas é uma cor que está nesse prédio. E essas unidades, portanto, eu conecto essas unidades para que elas possam, então, compor uma edificação modular, né? Simples assim, né? Do ponto de vista conceitual, é exatamente isso, né? Bom, e para onde o mundo vai, né? Segundo a Markets and Markets, a construção modular dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, produziu 112 bi de dólares em 2018, né? Tem o potencial de gerar uma economia de 22 bilhões, ou seja, isso é 20% sobre esses 112 bilhões, com 80% menos de resíduos do que a construção tradicional, né? Então, na verdade, essa economia pode ser maior, porque aqui não está falando em ganho de produtividade, redução de despesas indiretas, né? Então, tem mais para poder buscar aqui, né? E ela vai ter um crescimento projetado de 6,5% ao ano até 2025. Basicamente, é isso que essa consultoria está dizendo para a gente, né? Se a gente usar agora uma referência da McKinsey de 2019, né? A McKinsey está dizendo o seguinte: a construção modular pode atingir um volume de 130 bilhões de dólares nos Estados Unidos e na Europa até 2030, né? Com uma série de benefícios. Então, a gente vê que a gente tem aí taxas de crescimento importantes, né? Bom, esse mesmo relatório da McKinsey também fala em 20% de redução do desperdício, né? Bom, aqui alguns exemplos no mundo, né? A Bouygues, na França, que é uma bela referência de empresa de construção off-site e modular, né? Ela não aplica só essas técnicas, mas ela tenta explorar o que tem de melhor na tecnologia para a construção, né? Economia circular, né? A conexão, edifícios conectados, a digitalização, smart cities, né? Desenvolvimento sustentável. Então, a Bouygues tem referências muito boas. E ela se apoiou na industrialização muito fortemente lá atrás, na digitalização, acompanhando a indústria automotiva, né, empresas como a Dassault Systems, né, que é uma empresa francesa que colocou muita gente na digitalização e desenvolveu tecnologia e softwares para muita empresa relevante no setor automotivo, na aeronáutica, etc., né? Bom, outro exemplo que eu gosto de dar com orgulho, né, é a Fab Homes, nos Estados Unidos, né, em Palo Alto, no Vale do Silício. É de um brasileiro, André Magoso, que está indo super bem nos Estados Unidos. Ele era executivo da Google, né, montou essa operação de construção modular e está fazendo um sucesso tremendo nos Estados Unidos. Bom, vamos continuar. A Factory OS, também nos Estados Unidos, já é uma empresa
como eu disse aqui, que recebeu investimento do Google, do próprio Facebook, da Autodesk, que é uma empresa considerável, né? A Plant Prefab no Canadá, que tem uma tecnologia muito bacana também. E aqui, para terminar, eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês o case da Natal, né, que é a startup de construção modular. Eu tenho 4 sócios, né? Não estou sozinho nesse negócio, mas uma empresa de construção modular que tem características interessantes. Por exemplo, a gente usa módulos 3D e 2D e tem uma jornada do cliente que é bastante inédita no mercado imobiliário, e por isso ela tem um pedido de patente protocolado. Então, a provocação primeira é essa, né? Onde está a dor do cliente, né? E a dor é essa, o que o nosso amigo está berrando aqui, independentemente se a gente é incorporadora, loteadora, cliente, investidor ou fundo de investimento, quem nunca teve problemas com prazos, custos e qualidade, né? E os problemas são esses que ele está aqui berrando, né? Velocidade de vendas, que muitas vezes não é a que a gente queria, até às vezes por isso a gente aumenta os investimentos em marketing e vendas para tentar compensar isso e entrar numa curva de vendas mais interessante, atrasos de entrega, estouro de custo, né? Problemas com qualidade, com retrabalho, tudo isso compromete o retorno do capital investido, né? Então, dentro desse conceito, né, o que isso gera dentro desse contexto, né? A insatisfação, o desgaste do cliente, a própria imagem de competitividade, de atratividade do setor, ela fica maculada e muitas vezes os investidores fogem, eles acabam indo para outros negócios e setores onde eles têm uma incerteza menor na busca do retorno do capital investido, né? E a solução que foi desenvolvida por essa startup, ela é completa e ela é tão boa B2B quanto B2C, né? Se a jornada do cliente for implementada, né? E a gente vai mostrar por quê. Para a incorporadora, para a loteadora, é uma chance de multiplicar o VGV, de aumentar a taxa de conversão, de reduzir o custo de marketing e vendas. Para o cliente, é uma experiência inédita que ele não tem no mercado imobiliário na aquisição, como vocês vão ver num vídeo que eu vou mostrar, num vídeo curto daqui a pouco. Ele não tem que se preocupar com a gestão de empreiteiros, ele tem segurança que aquilo que ele assinar no contrato dele com o preço e com o prazo vai ser cumprido. E até por isso, como não vai ter atraso, não vai ter aumento de custo, para o investidor e para o fundo de investimento, é uma segurança maior no retorno do capital investido. Então, é um sistema que garante previsibilidade, é simples, gera conforto e rapidez, a jornada do cliente é disruptiva, e o foco é na fidelização, mas não na fidelização ao longo do prazo de garantia do produto, é na fidelização ao longo do ciclo de vida do produto. Essa jornada do cliente, ela continuará, né? Bom, então eu vou colocar um vídeo rápido para vocês aqui, um vídeo curto, que mostra o que é essa jornada do cliente.
Bom, continuando, então, só para finalizar, vou mostrar um pouquinho do portfólio. Esse é um empreendimento em Santo Antônio do Pinhal, de 56 casas de alto padrão. Esse empreendimento está ancorado por uma pousada 5 estrelas, que se chama Quinta dos Pinhais. Então, são casas com serviço de hotelaria. E essa venda será feita através de multipropriedade com consultoria do Caio Calfá. Então, 4 famílias podem comprar a mesma casa. No depósito dessas casas, nas garagens, haverá 4 depósitos, um para cada família. Então, ali, as famílias terão seus objetos pessoais, sopa de cama, mesa e banho. Quando a família chegar para a sua semana, a casa está preparada para ela, com todos os seus itens, a fruta que gosta na geladeira, o vinho que gosta na adega, enfim. E lá também a Class One vai fazer venda compartilhada de helicóptero, né? É um empreendimento que tem heliponto, hangar, então 8 famílias compram o mesmo helicóptero. Santo Antônio do Pinhal está a 200 quilômetros de São Paulo, em 17 minutos você está lá, então você ganha final de semana, né? Esse empreendimento está na fase de aprovação de projeto legal e licenciamento ambiental, deve ser lançado até o final do ano. Então, é um empreendimento de campo, com lazer de campo, hípica, cavalo, trilha, bicicleta, mata, enfim, clube, basicamente é essa a proposta. Aqui é uma casa, de um conjunto de casas que o escritório de arquitetura FMF desenvolveu para Aratal, né? Essa é a primeira casa que a gente vai colocar no Alfa Castelo, em Itu. Eu destaco aqui, em cinza, do lado direito, essas chapas cimentícias, que são, a gente usa um geotonalizante. Não existe aqui aquela preocupação de esconder as juntas. Então, é um produto modular, a gente mostra a junta como junta, né? A gente tira a partido arquitetônico da junta. É como se estivesse olhando para uma fuselagem de avião, que a gente vê as chapas, onde estão os parafusos, e a proposta é essa mesmo, é apresentar um produto moderno, né? Aqui a planta dessa casa. Essa planta já pode ser disponibilizada para PCD, né? Os módulos são componíveis, então a gente consegue, ela tem variações de planta para poder atender às necessidades de clientes, né? Tudo que vocês estão vendo em azul são módulos 3D, né? São cômodos que a gente faz com módulo 3D, principalmente aquilo que tem muita instalação hidráulica e elétrica é 3D, e tudo que a gente está vendo em vermelho a gente faz com módulo de piso, de vedação externa, interna e de cobertura, né? Essa é uma forma também da gente racionalizar transporte, trabalhar com módulo 3D e 2D, e de aproveitar, né, os módulos tridimensionais para apoiar painéis e, dessa forma, evitar a redundância de pilares, vigas, etc., né? Bom, aqui a gente tem também a possibilidade, nesse projeto, de modificar a inclinação da cobertura, né? E essa modificação da inclinação da cobertura também é uma forma de diferenciar produtos, né? Assim como a diferenciação de fachada, etc. Todo o projeto foi desenvolvido em BIM até o 5D, né? A gente está vendo mais uma imagem de projeto. Aqui a gente está vendo o interior dessa casa, né? Essa é uma outra casa da mesma família, de 2 pavimentos, 254 metros quadrados. E aqui é uma casa de campo para lazer, que ela é feita com 2 módulos, né? Para campo ou para praia. Toda a casa literalmente se abre para esse deck, com esses grandes painéis de vidro, esses elementos de sombreamento e para dar também privacidade, né? E é uma casa de 2 módulos. O módulo principal tem 63 metros quadrados, da direita, tem uma suíte,
uma pequena área de serviço e uma área aberta, um loft com living, jantar, cozinha integrados e um pequeno lavabo. Supostamente, nessa área verde, né, é uma área para expansão futura, para esse módulo que está do lado esquerdo, é um módulo de 23 metros quadrados. Então, aqui o radier supostamente já está pronto embaixo desse jardim, né? E quando a família quiser expandir a casa, ela compra mais esse módulo de expansão, essa suíte de 21 metros quadrados, um banheiro um pouco mais confortável, e coloca esse módulo aqui de uma forma simples assim, né? Bom, agora, para a gente concluir, né, quero dizer que a gente, hoje, não tem mais espaço para artesanato construtivo, né? A gente tem necessidade de ganhos de produtividade substanciais, né? E isso é essencial para o setor, né? A gente tem que atender crescimento de demanda, entregar mais com menos recursos. Nós somos um país pobre e a gente precisa disso, né? A gente tem que gastar bem o dinheiro público. A industrialização e a construção modular não se colocam como uma alternativa, mas sim como uma solução para o setor, né? A gente está vendo todas essas tendências, fazendo a leitura de todos esses relatórios, né? Não basta a gente querer essa indústria, a gente tem que rever os nossos conceitos, fazer uma verdadeira revolução e oxigenar as lideranças, né? Trazer gente jovem, nova, né? Para dentro do contexto da industrialização da construção, da inovação, né? Adotar ferramentas e tecnologias que permitam ganhos reais de produtividade e sempre desenvolvendo soluções robustas e competitivas, né? Então, nosso foco, a nossa meta, o nosso propósito é transformar a construção numa indústria moderna e eficaz, né? Como? Através de produtos inovadores, competitivos, com menor consumo de recursos, sustentáveis, de melhor qualidade e desempenho. Bom, e aí, mais uma provocação para o setor, para a cadeia de valor do cimento, particularmente para o segmento de concreto pré-fabricado. Nós temos um gap tecnológico importante no Brasil para a construção modular, tá? E para a construção off-site, né? Faltam painéis leves de concreto aerado autoclavado, o famoso AAC, que se usa muito na Alemanha, nos países nórdicos e em boa parte da Europa, né? No Canadá também, né? Esses painéis são muito leves, né? Eles conseguem consumir 30% menos de cimento. Geralmente a gente usa um pó de alumínio para gerar microbolhas de gás de hidrogênio na massa, né? Então, esses painéis, por isso, são bastante leves, têm desempenho termoacústico muito melhor do que os painéis plenos, né? Os painéis robustos, né? Etc. Os painéis arquitetônicos tradicionais de concreto, tem elevada resistência ao fogo, muito maior do que a do concreto tradicional, e é uma ótima solução para vedações externas e internas, porque tem um melhor desempenho termoacústico também. Como eles são leves, eles são montados também com equipamentos mais leves e de forma muito mais rápida, né? São mais fáceis de transportar, de manusear, etc. Então, existe um gap tecnológico importante aqui, né? E eu tenho certeza que a indústria de pré-fabricados no Brasil, o segmento de concreto pré-fabricado, poderia ocupar um espaço importante na indústria da construção modular e da construção off-site, com painéis leves, né, através do AAC. Bom, com isso eu concluo, agradeço o convite da ABCP, né, e do canal ABCP Online. Foi um prazer trazer esse assunto para vocês. Obrigado novamente pela atenção de todos e obrigado ao meu amigo Hugo pelo convite. Eu estou à disposição de vocês. Bem, Paulo, olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pela apresentação, assim, pela didática que você adotou, sendo de uma maneira gradual, evolutiva, porque, acredito eu, não ficou nenhuma dúvida sobre a construção off-site, a construção modular. Me fez lembrar, inclusive, um colega, e eu vou mencioná-lo, você se lembra, o Paulo Eduardo Fonseca de Campos, arquiteto, que eu me lembro de ter trabalhado com banheiros prontos uma ocasião, inclusive, que, vamos dizer, tem muito a ver com isso que você fala da construção modular. E isso aconteceu seguramente
me corrija se eu estiver errado, nós já temos uma certa experiência na construção, acredito que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, por aí. E confesso que depois eu confesso a minha ignorância, desconheço qual foi a evolução disso, mas pelo menos enxergo que, se houve uma descontinuidade, a Aratal, com a sua proposta, mantém essa chama acesa e trabalha nesse sentido. Não resta dúvida que o que você comentou de construção industrializada é o caminho do futuro, principalmente porque você, a meu juízo, tocou muito bem no seguinte sentido: não se trata só do módulo, quer dizer, eu posso trabalhar numa construção, me corrija se eu estiver errado, como você falou, no painel 2D, ou seja, eu posso trabalhar aonde eu uno componentes, vamos dizer, fora do local da obra, com muito mais qualidade, e os transporto para lá. Então, não resta dúvida, ainda mais quando você mostra o déficit habitacional imaginado para 2030, é assustador. Quer dizer, nós precisamos efetivamente produzir muito. De modo que, olha, eu fiquei assim extremamente grudado na tua apresentação o tempo todo, embora não estivesse aparecendo e de microfone fechado, mas justamente para poder te acompanhar. E queria agora ver a parte de perguntas aqui. E houve inclusive um lamento geral, porque quando você passou o vídeo todo, o som do vídeo não veio, o áudio do vídeo não veio. Então, nós ficamos vendo as imagens apenas. Claro que dava para entender a proposta, mas, infelizmente, o som, a sonorização, que eu acredito seja um vídeo que esteja no site da Aratal. Ou seja, portanto... Está sim, mas eu posso mandar para você depois. Ok. E você, se puder fazer a gentileza de compartilhar com as pessoas que se inscreveram. Claro, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Pode ser interessante. Obrigado. Olha, uma pergunta aqui vem de Rodrigo Santos. Sendo a indústria da construção um artesanato industrial, apesar de todas as evoluções metodológicas, tecnológicas, PBQPH, BIM, como você avalia a eficácia dos atuais processos e sistemas integrados para habitação, avaliação e qualificação de provedores externos, ou seja, fornecedores e, principalmente, prestadores de serviço? Bom, eu quero entender esse externo como um trabalho colaborativo, né? O que é muito comum. Se faz muito, por exemplo, no Chile, no Canadá e nos Estados Unidos, empresas diferentes, players diferentes, fabricam partes diferentes da mesma edificação, num programa muito bem coordenado e gerenciado. Né? Então, eu entendo que essa é uma iniciativa bastante positiva e você acaba tendo gente mais especializada justamente nas partes às quais essas empresas se dedicam. E eu acho que isso, quem ganha é a cadeia de valor, né? E a gente precisa de construir alianças estratégicas fortes, né? Nós estamos no momento da construção onde essas alianças são muito bem-vindas, né, para a composição das melhores soluções. Ok. Existe uma pergunta que vem de Mike Rangel. Ele pergunta: o tijolo ecológico entra nessa construção modular? Bom, a construção modular ela é bastante generosa. Ela é gregária, vamos dizer assim. Exatamente, né? Mas eu te diria que a busca que a gente tem feito é muito mais de sistemas que garantam maior produtividade. Então,
tijolos que representem unidades, né, muito pequenas de construção, né, mesmo que sejam, do ponto de vista ecológico, importantes, eles não são exatamente a nossa primeira opção para poder gerar rapidez nos processos, né? Ok. Deixa eu ver. Aliás, faz tempo que eu não o vejo também, e quem se manifesta aqui, eu faço questão de... É o Marcos Hesketh. Parabéns, Paulo, excelente explanação. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo o Marquinhos, e é um prazer saber que ele está aqui nos assistindo. E uma outra pergunta que vem de Tânia Belmiro. Primeiro, ela parabéns pela apresentação, acredito que esse mesmo o futuro da construção, e pergunta: qual a diferença de preço, percentualmente falando, do metro quadrado comparado com construção tradicional do mesmo padrão? Bom, primeiro, não sei se você sabia, mas o Marcos Hesketh é sócio da Aratal, tá? Ele é o head de engenharia da Aratal. Não, desculpa, mil perdões, porque eu tive muito contato com o Marcos Barella, com todo o pessoal, tempos atrás, sim. Calão e tudo mais, pela ABCP, quando estávamos desenvolvendo a nossa comunidade da construção, que é um projeto tremendamente exitoso da ABCP, e, vamos dizer, caminhava nessa direção, primeiro de melhoria da estrutura reticulada de concreto, num certo momento, mas também na melhoria de componentes e tudo mais. E confesso que depois eu perdi o contato com o Marquinhos, mas que bom saber que ele está próximo. É um prazer saber disso. Ok. O Marcos, ele também é um ex-método, trabalhamos juntos na JHSF, né, um grande aliado. Sim. Bom, mas a resposta, Tânia, né? A pergunta ela é difícil de responder, porque para qualquer coisa que a gente coloca no papel e quer obter custo, vamos pensar em sistemas que entreguem, do ponto de vista de padrão de acabamento, exatamente a mesma coisa. Se a gente pensar numa construção modular e a gente estiver falando em baixa repetitividade, né, baixa escala, ela não vai ser competitiva, sobretudo porque a gente tem uma diferença tributária enorme, né, como eu disse na minha apresentação, entre a construção tradicional e a construção industrializada, que paga muito mais tributos, né? Grosseiramente, a construção tradicional, ela recolhe ISS, né? Que a gente sabe que são alíquotas baixas aí, de 3% a 5%, coisa do tipo. Quando a gente fala em comparar isso com IPI mais ICMS, a paulada é grande. A penalização sobre a construção industrializada, ela chega a alguma coisa da ordem de 20%. Então, para que isso pare de pé e seja competitivo, a gente precisa, portanto, de escala. Então, eu diria, por exemplo, se a gente estivesse falando em casas, né, para simplificar o processo, né, em casas aí de 100 e poucos metros quadrados, de 100 metros quadrados a 200 metros quadrados. Uma casa só, uma unidade só, não vai ser competitiva. Ela vai ficar mais cara do que uma casa produzida pela construção tradicional. Ela vai ser produzida em metade do tempo, né? Com uma característica de desempenho e qualidade que é premium, né? Ela tem essa diferença. Agora, quando a gente vai para lotes de casa, a experiência mostra o seguinte, nos estudos que a gente tem feito, lotes de 10 casas, a gente já tem uma vantagem aí da casa de 8%, 9%, 10% para a construção modular, né? Para lotes de 20 casas ou mais, a gente está aí na casa dos 17%, 18%. E chega a 20, 20 e poucos para lotes maiores. Basicamente, é essa uma boa referência, né? Para a gente ter em mente. Tenho mais uma pergunta aqui. Essa pergunta vem de Fernando Meneghello. Ele abre reforçando o que eu havia dito da sua didática, né, parabenizando pela didática da apresentação. E ele pergunta, ainda sobre a construção modular, como a legislação está avançando
no sentido de viabilizar as documentações de forma rápida. E ele diz, por exemplo, o Habite-se. Bom, Fernando, obrigado pela presença. Fernando é um amigo, enfim. E a gente não está fácil, não, né? Principalmente nesse momento, tudo aquilo que você faz de uma forma meio pioneira, você acaba pagando um preço mais alto, né? Nós vamos fazer uma casa para Alphaville, em Itu, um empreendimento chamado Alfa Castelo, né? Então, por exemplo, as discussões que a gente está tendo com a Prefeitura de Itu já são discussões difíceis, né? Eles têm uma tabela, nós somos da Bits da Casa, eles têm uma tabela para recolhimento de SS, né? E se a gente... e é uma tabela que ele pega um padrão construtivo, né, da construção tradicional, né? Olha, a tua casa, o valor dela é tanto por metro quadrado. Você recolheu tanto, você tem que recolher essa diferença. Acabou a história. Para eles é assim que se resolve isso, né? Só que 85% dessa casa foi feita numa fábrica. A gente já recolheu IPI, ICMS, os impostos sobre serviços sobre essa mão de obra que trabalhou nessa fabricação da casa. Então, só 15% é de serviço on-site, no canteiro, né? Eles não conseguem entender essa questão. Então, a gente vai ter uma discussão grande aí pela frente. Esse ponto não é fácil, e a gente entende o seguinte, Fernando, a gente vai ter que ir superando os problemas na medida em que eles forem acontecendo. A burocracia a ser vencida não é pequena, né? Mas eu tenho certeza aí que já somos várias empresas atuando na construção modular no Brasil. O volume ainda é incipiente, se a gente comparar com a construção tradicional, mas na medida em que a gente vai enfrentando e superando problemas desse tipo, a gente vai entregando soluções, né? Basicamente é isso. O Marcos Hesketh pede, Paulo, por favor, comente qual seria a porta de entrada para a construção modular. Bom, depende, né? Eu tenho duas visões sobre isso. O caminho, que é o caminho que a gente está desenvolvendo, é um caminho praticamente integral, né? Mas se a gente pensar num setor que é muito tradicionalista, por exemplo, que é o nosso, né? Eu estou dentro dele, né? E eu já tive do lado de lá, né? Eu já fui incorporador, construtor, então eu sei onde o calo aperta, né? E você tiver uma edificação vertical, por exemplo, né? Seja ela residencial, comercial, né? Totalmente tradicional, e você chegar para essa incorporadora ou consultora e falar, olha, gente, vamos para a construção industrializada na tua próxima obra, 100% industrializada, possivelmente essa incorporadora e essa consultora vai querer me prender, vai mandar me internar, porque o risco para eles é muito alto numa mudança desse tipo tão radical, né? Então, o caminho é um caminho através da pré-construção de a gente conseguir desenvolver soluções para partes da edificação, né? Então, num primeiro momento, você usa componentes da construção off-site numa construção tradicional, por exemplo, substitui uma fachada feita em alvenaria por uma fachada em painel arquitetônico de concreto, por exemplo, né? Depois de dominada essa tecnologia por 2, 3 obras, essa incorporadora e consultora, né, ela já se sente segurança para dar um próximo passo. Puxa, vamos trocar a estrutura moldada em loco por uma estrutura pré-fabricada em concreto, né? Então, a gente dá um segundo passo na direção da construção off-site. Enfim, e depois a gente introduz módulos de banheiro, kits hidráulicos, kits elétricos, módulo de cozinha, de caixa de elevador, né? De caixa de escada pré-fabricada, né? Eu não consigo entender hoje ainda como é que as pessoas fazem uma escada pré-fabricada, trabalheira que é isso, com armação, com forma, com tudo isso. Puxa, com concreto moldado em loco, a gente deveria, né, ter como padrão a escada pré-fabricada já, né? Mas, de qualquer forma, seria uma forma gradual de, aos poucos, a gente levar uma construtora e uma incorporadora para a construção industrializada e modular, né? Passo a passo. Esse seria um bom caminho. Perfeito.
Tem mais uma pergunta aqui que também começa com elogio, vem de Diogo Franco. Eu já estou dizendo que nós temos aí mais 3 minutos, vamos dizer, para a gente ficar dentro do nosso prazo, mas senão a gente passaria o início da noite aqui conversando. Ele também começa elogiando o Diogo Franco, uma apresentação excelente. Minha pergunta: a placa de concreto é a atualização do bloco de concreto? O senhor acha que os blocos vão ser extintos? Eu vou dizer já que não vão ser extintos mesmo. O bloco de concreto já é uma industrialização e já cria um sistema industrializado. Mas, por favor, Paulo, a tua resposta. Perfeito. Bom, o Hugo já colocou uma posição importante. O bloco é produto pré-fabricado, industrializado, portanto, né? Tem a sua função em diversos tipos de aplicação, né? E o painel é uma unidade maior, né? Então, tudo na vida tem uma resposta que é aquela resposta que ninguém quer ouvir, né? Que é o depende. Depende daquilo que você vai fazer, né? Se a gente quiser produzir edificações numa escala elevada, né? Com altíssima produtividade em prazos muito curtos, se essa for uma demanda, obviamente a gente vai procurar trabalhar mais com painéis e menos com blocos, né? Então, eu prefiro muito mais um painel arquitetônico de concreto e, se possível, um painel de A a C quando ele existir, né? Eu acho que falta muito isso, eu insisto nisso, porque a gente tem que trazer essa tecnologia para o Brasil, a indústria de pré-fabricados tem que fazer isso, né? Mas a gente consegue índices de produtividade muito maiores. Basicamente, é essa a ideia. Então, depende do que a gente vai fazer, né? Se eu não tiver essa preocupação toda, essa urgência toda, né, dependendo do sistema construtivo que eu estou adotando, da minha velocidade de venda, né, tudo isso são questões são partes de um problema, fazem parte do problema que a gente tem que resolver para poder defender o melhor caminho, né? O bloco pode ser uma solução ótima para várias situações de uso. Nós, na verdade, mesmo dentro da associação, durante muito tempo, e ainda segue assim, nós enfrentamos uma concorrência entre os próprios produtos à base de cimento, quer dizer, do bloco, da parede de concreto, em suma, claro que é uma indústria que trabalha com um produto, vamos dizer, eu considero insubstituível, mas lembrando sempre que, apesar do cimento ser um produto insubstituível, o sistema construtivo não é insubstituível. Eu posso ter vários sistemas construtivos e compete à nossa indústria, à nossa associação, a ABCP, apresentar sempre o desenvolvimento dos produtos de cimento, sempre no caminho da industrialização. A Tânia Belmiro, que fez a pergunta sobre custos, ela reforça a excelente resposta, faz todo sentido produção do lote ser mais barata com a vantagem de prazo ser menor. Uma pergunta de Mike Rangel: a aceitação dos clientes com a construção modular está sendo positiva? A pergunta é ótima e sim, né? Não é a primeira vez que a gente trabalha com isso, faz isso, né? A gente já fez várias casas industrializadas, por exemplo, pela JHSF, na Fazenda Boa Vista, né? Inclusive, Vilas da Hípica é uma pré-fabricação em concreto, total, integral, são painéis de concreto, estrutura de concreto, né? Então, a experiência é muito positiva, né? Então, eu diria o seguinte: o cliente nesse segmento especial, que é de médio para alto padrão, ele não tem nenhum preconceito em relação a qualquer tipo de sistema construtivo, né? Por quê? Porque ele sabe que o industrializado é bom, ele sabe que o industrializado traz para ele qualidade, traz para ele desempenho, né?
muitas vezes melhor, né? E no Brasil, né, a gente já tem isso, não no nível de industrialização que a gente está propondo aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, em alvenaria estrutural, tá certo? Que é um sistema construtivo tradicional, mas que permite uma velocidade de processo bastante alta também, né? São sistemas muito robustos, seguros, né? Então, eu diria, isso é muito utilizado, não somente, mas sobretudo, em produtos para casa, para o programa Casa Verde e Amarela, né? Então, não existe nenhuma objeção a esses sistemas construtivos, muito pelo contrário, né? Hoje, isso é no Brasil e lá fora, né? Já existe um entendimento que, com a norma de desempenho, né, todos nós precisamos atender os parâmetros mínimos de desempenho de norma, né? Aquilo que se entrega do produto industrializado em termos de qualidade, né, desempenho, etc., é tão bom quanto ou melhor do que o tradicional. Perfeito, perfeito. Estão surgindo mais duas perguntas e são efetivamente as duas últimas, mais uma que diz o seguinte: Paulo, nossa infraestrutura de rodovias e vias pode dificultar a logística? Essa pergunta vem de Mônica Garcia. Mônica Garcia, grande engenheira, ex-colega de método. Ela tem toda a razão, pode dificultar e dificulta muito, né? Se a gente pensar nas limitações que a gente tem de transporte, tanto com relação a gabarito, né, para viaduto, para ponte, altura máxima, largura de estrada, etc., a gente tem uma legislação brasileira que ela não se compara à americana. A gente tem muito mais limitações com relação a que tamanho de módulo, que altura de módulo você pode produzir, né? Como é que você resolve isso? Painelizando mais, né? Então, onde você vai colocar a edificação é muito importante, né? O trabalho para estudo de logística, etc., logística de transporte também é muito importante. E as condições também de pista de rolamento das rodovias brasileiras também está longe de ser excepcional, né? Isso obriga a gente a adotar medidas para poder acomodar, amortecer melhor os módulos no transporte para que eles possam absorver menos impactos, né? Então, isso é uma preocupação que a gente sempre tem. Gozado, você tocou num ponto, porque eu ia comentar sobre, claro que seria um desejo não só da indústria do cimento, como da associação, mas um desejo dos profissionais da engenharia, que as nossas estradas fossem mais duráveis e que, de repente, o pavimento de concreto, que vem sendo cada vez mais considerado, ainda bem nesse país, como um pavimento mais durável e tudo mais, mas eu havia me esquecido de algo que você tocou, que são os gabaritos de pontes, as alturas, que realmente podem trazer uma dificuldade em transpor, quer dizer, neste caso, obstáculos, né? Vamos dizer, para essa situação. Eu vou fazer a última pergunta. A pergunta vem de Egídio Pucci. Existem também painéis de concreto celular não autoclavado. Seria uma opção e poderia, inclusive, ter o apoio da ABCP? Claro, bom, nós apoiamos toda e qualquer tecnologia e vou até mais longe, quer dizer, muitos têm conhecimento do convênio que nós, da associação, firmamos com a Escola Politécnica, que gerou o HUBIC, né, o Hub de Inovação e Construção Digital, onde nós estamos, claro, muito mais, a ABCP está muito mais preocupado na Deep Tech, né, ou seja, muito da inovação na construção veio através de plataformas, através de BIM e tudo mais. Mas é muito mais importante que você materialize isso, como até você, Paulo, mostrou, né, nos painéis 2D, nas unidades 3D, ou seja, e o Hub, que compartilha laboratórios entre a ABCP e a USP, tem essa função, inclusive,
de desenvolver produtos, né, de desenvolver peças, né, de uma manufatura aditiva aí que colabore com isso. E eu me recordo, assim, recentemente, o aspecto de escadas que você comentou, era um aspecto que se comentava, quer dizer, uma construção digital, uma impressão 3D em concreto poderia resolver muito dessa coisa e você fugir desta situação, entendeu? Então, com esta pergunta dele, eu gostaria de encerrar, quer dizer, o painel, o concreto celular não autoclavado também atende a esta situação, não atende, Paulo? Atende, é uma questão só de avaliar as propriedades do painel, porque quando a minha grande defesa pelo AAC é que, do ponto de vista estrutural, é um painel bastante robusto. Então, você consegue fazer painéis grandes, né? Entendi. E nessa busca pela produtividade, o AC tem uma certa vantagem, né? Mas é uma questão de estudar as propriedades do material e, como você disse, né? Talvez provocar essa indústria para quem já está produzindo concreto celular poder passar para o processo de produzir celular autoclavado, né? Ok. Eu acho que esse é um caminho. E eu queria... você me contou, Hugo, que esse material vai ser disponibilizado, etc. No último slide tem o meu celular, a gente tem uma série de e-books e material sobre construção modular, etc. Quem quiser procurar a gente, vai ser um prazer compartilhar essas informações. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Olha, Paulo, como eu disse, nós já estouramos o tempo, mas nós ficaríamos aqui o resto, até o Marcos Resket me mandou um abraço por aqui, que eu retribuo também. Marcos, um prazer saber de você também e saber que em breve nos encontraremos de alguma maneira também. Mas, olha, Paulo, muitíssimo obrigado por ter assumido essa missão de compartilhar conosco a sua experiência, essa troca de informações, que é sempre muito rica, muito positiva. E eu tenho assim muita segurança no que eu vou dizer, que você estará mais vezes conosco nesse canal, porque para dar continuidade a este tema e para nos premiar com tantas informações interessantes e tudo mais. Antes de eu encerrar, queria as tuas considerações finais, as tuas palavras de despedida. Bom, primeiro, muito obrigado. É uma satisfação e uma honra atender você e os amigos da BCP. Muito obrigado a todos aqui pela presença e eu estou à disposição de vocês. Quantas vezes vocês quiserem conversar sobre temas onde a gente possa agregar algum valor, vai ser um prazer, né? A gente trazer isso numa proposta de bate-papo, como foi o de hoje. Então, é um grande prazer. Muito obrigado. Que bom. Bom, eu acredito com certeza que a gente tenha atendido às expectativas de todos que nos acompanharam até este momento. Eu gostaria de destacar que novas atividades no canal de comunicação ABCP Online estão previstas para os próximos meses. Todos que se interessem, por favor, fiquem atentos e se inscrevam e nos acompanhem. Será sempre um prazer tê-los aqui. Gratos mais uma vez por terem nos acompanhado e nós estamos muito certos que vocês estarão novamente conosco. Se cuidem, Deus os abençoe. Abraços a todos. Um grande abraço, Paulo. Grande abraço e parabéns pelo programa. Muito obrigado.